O Evangelho é a luz que nos leva à luz verdadeira. O Evangelho é o princípio da luz de Deus. É o princípio de todas as coisas. Porque Ele, Jesus, é o Criador da luz. Ele é o princípio. E nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma pergunta: você quer continuar na potestade das trevas ou quer ser transportado no reino do Filho do seu amor? Creia no Senhor Jesus. Confia nele. Você pode estar afastado de Deus no pecado, você pode dizer assim, pastor, mas Deus não me ama. Deus nunca vai me querer, eu sou tão ruim. Só o fato de você estar me ouvindo é porque Ele te quer. Ele deseja você. Senão você não estaria ouvindo. Deus quer você. Deus nos quer. Nós é que não queríamos Ele. A maioria das pessoas não querem Deus. Querem as coisas que Deus pode dar, mas não querem Deus. Por isso não é mais só quem é Deus, mas quem nós somos. Quem você é? Quem é você? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Você pode ter ido muito longe. O Senhor Jesus ama você e Ele te lava de todos os pecados. Viva, não morra mais. Fuja do pecado, das coisas erradas. Prepara na tua casa aí uma televisão, para você colocar para a tua família ouvir essas verdades. Vai chocar muitos, muitos vão rejeitar, não interessa. É a verdade. Essa é a verdade. Quem é você? Deus é Deus e nós o que somos. Por isso tem que conhecer essa verdade. A verdade que é você. O que você é. De fato e de verdade. Porque Deus é Deus. Nele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos, existimos. Mas aí entra um detalhe, o que nós somos. É isso que determina a vida. O que nós somos em Deus, para Deus e por Deus. O que você será para Deus, por Deus e para Deus. A Bíblia fala que o resto da nossa vida que temos agora, devemos servir a Deus. A maior parte da nossa vida servimos ao diabo, para o mal e para a maldade. Todos nós, sem exceção. Por isso tem que chegar uma hora que a gente tem que se conscientizar. Ou nós vamos ser uns diabo a vida toda e tudo para o inferno depois. Não brinca com as coisas espirituais. Olha o que está acontecendo no mundo. O meu lado humano gostaria que tudo passasse e que nós tivéssemos. Eu creio que ter fôlego ainda, o Senhor vai nos dar fôlego ainda, mas vai ter muitos eventos que vão acontecer na nossa geração. Se prepara para eles, mas uma coisa assim, não foca a tua vida nos eventos, foca a tua vida na vida eterna, porque quer vivamos ou morramos, estamos no Senhor e somos do Senhor. Amém? Não tenha medo das coisas, tira o teu medo, o medo do coração. Às vezes eu converso com pessoas que têm medo de muitas coisas. A maioria das pessoas tem medo da morte, não precisa ter medo disso, porque tem um versículo na Bíblia que diz assim, presta atenção, aquele que está em Cristo nunca verá a morte. O Senhor Jesus falou isso. Nunca verá a morte. O dia que Deus quiser levar alguém, gente, Ele pega, leva. Acabou, entendeu? Mas não está morto. Não existe morte para quem crê. Existe morte para o incrédulo, para aquele que duvida, para aquele que não crê. Esse está condenado e morto em si mesmo. Mas quem crê, gente, esquece, pode te alegrar. Te alegra, larga foguete, larga fogos. Eu vou dizer para você, se eu não viver o arrebatamento da igreja, não vem chorar no meu lado não, que eu dou uns cascudos. Larga foguete, amém? Larga fogos, oh glória a Deus. Canta louvores, hinos, se quiser chorar um pouquinho, né?
Até pode, mas esse negócio ficar ali, sabe? Porque morreu, isso aí é conversa para boi dormir. Quem está em Cristo não morre. Não existe morte. Nós somos eternos, a Bíblia nos mostra claramente isso. O problema todo está só nisso, gente. O ato da pessoa não crer em Jesus. Isso leva ela à condenação eterna, que é o afastamento eterno de Deus. Por que o inferno é inferno? Porque lá tem ausência total de Deus. Ausência total de Deus. E por que o céu é céu? Porque lá tem a plenitude total de Deus. Mas se Deus saísse do céu, o que o céu ficaria? Nada. Entende? Porque o céu é Deus. Deus é tudo em todos. Entende? Deus, Jesus é a nossa vida. Inclusive Apocalipse diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também vos manifestareis com ele em glória. Por isso é muito importante você entender isso. E, gente, olha só quem é Jesus no versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preguei isso domingo também. O primogênito de toda a criação representa o quê? O primeiro filho de Deus. Por que primogênito agora está sendo usado o termo? Por que não unigênito? Porque Jesus morreu na cruz, ele era o único filho de Deus, mas depois da morte dele e ressurreição dele, todo aquele que nele creu, ele deu o poder para ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. É extraordinário isso. Por isso agora, São Paulo está revelando Jesus não como o unigênito filho de Deus, único, mas como primogênito de toda a criação. É extraordinário. Estou pregando para os santos do Facebook, para os irmãos em Cristo. Você é irmão de Cristo, irmã de Cristo. Um dia chegou Maria, os irmãos e Jesus de fora. Jesus estava pregando o evangelho numa casa, e aí chegou um grupo e disse assim: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram ver-te. Jesus olhou para ele e disse assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Aí Jesus disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos e irmãs. Porque todo o que faz a vontade de Deus é minha mãe, meu irmão e minha irmã e minha mãe. Deu um cacete na Maria e nos irmãos dele, largou eles de orelha baixa. Zero não. Vamos lá, falar para Jesus sair de lá que nós queremos falar com ele. Ô fulano, vai lá e fala para Jesus, diz para ele lá, que a mãe dele, os irmãos dele estão aqui, querem falar com ele. E manda ele vir agora aqui. Jesus só deu uma olhada de canto de olho e disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Por isso hoje você está ouvindo aí a palavra de Deus, você que é irmão de Cristo. Por quê? Porque Jesus se faz ser filho de Deus. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha o 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Quer sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Por isso você foi criado para Deus, não para o mal e para a maldade, para o diabo. Se revolta contra esse derrotado, se levanta, diga: a partir de hoje eu vou servir a Deus, e acabou para o diabo não vai mais reinar na minha vida, não vou ser um cavalo de Satanás, eu vou ser o templo do Espírito Santo. Amém? Deus é contigo, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então não esquece disso, isso é revelação do coração de Deus. Até o momento que Jesus na cruz Calvário, ele é o unigênito Filho de Deus. Depois que ele vence a morte, ele ressuscita, e depois que todos creem nele, todo que crê nele também recebe o poder para ser feito filho de Deus. Então eu e você somos filhos de Deus por meio da fé por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E a igreja, que é o corpo de Cristo, é formado por muitos membros. E o poder dele percorre em nós. O poder de Deus entra no nosso corpo. Eu sinto a unção de Deus em mim. Eu sinto o poder de Deus em mim.
Quando eu oro pelas pessoas, eu sinto sair virtude de dentro de mim, virtude, poder. Muitas vezes orei por pessoas no inverno, a pessoa levou suador, tem que tirar a roupa de tanta unção que desceu. Milagres extraordinários acontecem, por quê? Porque não é o pastor Pavan, um vaso, é Ele, Ele opera, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é nosso Senhor e Salvador, Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e Ele disse, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, do diabo, e nada vos fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tenha essa ousadia e deixa Deus se usar. Amém? Sabendo que todo que crê em Jesus também pode fazer a mesma obra que ele fez e obra até maior fará. Independente se você é um membro da igreja, se você é obreiro, se você é pastor, missionário, evangelista. Pastor, eu nunca ouvi essas palavras. Se você crê no nome de Jesus e você orar com fé no nome dele, a dor de cabeça que você tem sai agora. Agora sai. Porque não pode, quer ver, o mal não pode resistir um confronto com o poderoso nome do Senhor Jesus. Ele é Deus e Ele está em você pelo evangelho que eu tenho pregado. Você crê nisso? Creia, você tem essa vida para crer. E agora é a hora, é a nossa geração.